Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a importância de tratar os dados de salários antes de fazer as estimativas da taxa de crescimento salarial. No vídeo anterior, eu calculei a taxa de crescimento salarial com todas as observações de salário, sem filtrar os salários abaixo do salário mínimo e sem filtrar os salários acima do teto constitucional. E a taxa deu mais de 3%, né? Deu 4,5%, mais ou menos. Então, para ajustar esses dados, eu apenas filtrei os dados. Eu retirei os dados menores que um salário mínimo em 2015 e os maiores que o teto constitucional em 2015, já que os dados são de 2015. Então, quando eu calculo novamente essa taxa, o seu valor já vai cair para cerca de 1%. 1,06%. Apenas porque eu filtrei os dados maiores que um salário mínimo e menores que o teto constitucional. Outra opção também, quando vocês forem tratar os dados de vocês, é vocês verificarem o gráfico de dispersão do salário em relação à idade, né? Isso a gente pode obter com um gráfico de pontos. Então, aqui do banco principal, que eu chamei de dados, eu peço o logaritmo do salário e peço um gráfico disso. E observo a dispersão desses dados. Então, eles têm essa forma aqui. Não parece uma reta, né? Então, a gente pode... Outra opção também é verificar se o formato dos dados, quando a gente pede a média salarial por idade, tem o formato de uma reta, como lá naquele slide que eu mostrei para vocês, né? Os salários também eram dispersos em cada idade, mas quando a gente pede a média salarial por idade, o formato fica diferente. E foi o que eu fiz aqui. Dentro do banco de dados média idades, que tem a média salarial por idade, eu pedi o logaritmo natural da média salarial e pedi um gráfico de dispersão em relação à idade. Então, a gente vê que o formato já fica bem melhor. Uma coisa que vocês podem observar é esses pontos fora da curva. Esses pontos fora da curva, como esse da idade 70. Né? Os demais pontos, eles seguem uma curva, né? Eles se distribuem em torno de uma curva, mas a gente tem apenas um ponto aqui que se distancia dos demais. Então, no meu caso, esse ponto não gerou distorções no resultado, mas isso pode acontecer. E esse ponto é muito distante dos outros, a gente chama de outliers. Esses outliers, eles podem modificar o resultado e fazer com que o cálculo, a estimativa que a gente esteja calculando, fique muito distante da realidade dos dados, apenas por causa de um ponto.
eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso pode afetar os resultados. Então, os outliers são valores em um conjunto de dados que se diferenciam significativamente dos demais. São observações discrepantes em um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu tenho essa curva e tenho os pontos que se aproximam dessa curva, né? Esses pontos, a distribuição desses pontos formam uma curva. E eu tenho apenas um ponto fora da curva, que se distancia dos demais. Então, quando eu vou calcular alguma estimativa dessa distribuição, eu posso obter valores que não representam essa distribuição. Eu posso obter, por exemplo, uma média. Eu posso obter uma média um pouco maior do que realmente é, por causa desse ponto. Então, no cálculo da taxa de crescimento salarial, isso pode acontecer e vocês devem observar como se distribui os salários da população de vocês em relação à idade. Por exemplo, esse exemplo foi o que aconteceu no projeto que a gente estava participando, eu, Dani e outro aluno da pós-graduação, junto com a professora Cristiane. E quando a gente foi calcular a taxa de crescimento do salário, a gente observou que havia valores muito altos que estavam aumentando a taxa de crescimento salarial e fazia com que essas taxas elas ficassem acima de 3%. Por exemplo, nesse caso, a taxa deu 6,8% ao ano. E o que é que a gente fez? A gente apenas filtrou os dados de salários. A gente filtrou os salários abaixo de R$33 mil. Apenas fazendo esse filtro, a gente calculou a taxa novamente, com aquele mesmo procedimento que eu já mostrei para vocês, e então obteve uma taxa de 2,4% ao ano. Apenas porque filtramos os salários abaixo de R$33 mil. Ou seja, a gente retirou os salários que excediam esse valor de 33 mil, que eram os outliers. Outro exemplo. Nesse caso, a taxa deu negativa, de menos 0,12% ao ano. Mesmo jeito, a gente só filtrou os salários abaixo de 33 mil, ou seja, a gente retirou os salários que excediam 33 mil reais. Apenas fazendo esse filtro, a gente obteve, através de um novo cálculo, uma taxa de crescimento salarial de 0,19% ao ano. Bom, então, o que eu quero mostrar para vocês? Que vocês devem fazer uma análise crítica da distribuição dos salários de vocês, da população de vocês, em relação à idade, e observar se existem valores muito altos ou muito baixos que se distanciam dos demais. E se esses valores, se existirem, se esses valores estão influenciando o resultado de vocês. Por quê? Vocês não devem obter taxas, por exemplo, negativas, ou taxas muito altas, acima de 2,5%, acima de 3%. Se isso acontecer, vocês vão ter que fazer uma análise da distribuição do salário da população de vocês em relação à idade, né? Já que a gente está usando um modelo em que a idade explica o salário. Então, vocês podem fazer isso através desse gráfico de pontos, né? Plotar a distribuição de idade em relação ao salário e analisar se existe algum ponto muito alto, se existe algum servidor com um salário muito alto ou muito baixo que se distancia dos demais. Então, vocês podem retirar esses pontos. Não é para retirar 1000 pessoas da população, 1, 2, 3, e recalcular a taxa para tentar encontrar um valor mais coerente.
né? Não encontrar valor negativo, não encontrar valores de 5% ao ano, 4% ao ano, porque não é coerente, certo? E já que a gente está trabalhando com uma população real, então a taxa de crescimento deve, no mínimo, ser realista, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Até o próximo vídeo.